Vereador Petrini, então, seguindo aqui na discussão, a presente frente parlamentar, ela vem de uma discussão, o meu mandato, eu tenho atuado e tratado do tema da saúde pública desde o primeiro momento que cheguei nessa casa, e é de conhecimento dos colegas e da sociedade, um tema muito caro para o meu mandato é o tema do combate às discriminações, do antirracismo e de tantos outros. E chegam muitas demandas ao meu mandato de casos de racismo e outras discriminações sofridas nos ambientes hospitalares e das nossas unidades de pronto atendimento. Seja entre usuários, seja de usuários para com trabalhadores da saúde ou de trabalhadores da saúde para com usuários. Foi nessa toada que o ano passado, à frente da presidência dessa casa, reuni com os hospitais aqui da nossa cidade para apresentar uma ideia de um protocolo antirracista e de combate às discriminações dos nossos ambientes hospitalares. Então, nós avançamos, reuni com todos os hospitais, tenho conversado com as direções nesse sentido. Foi ao encontro dessa demanda que nós propomos a presente frente parlamentar, que atuará logicamente em consonância com a Comissão de Saúde. Conversei com a minha colega vereadora Estela Balardim e o foco específico será esse de combate às discriminações. Inclusive, chamou a atenção de um caso de discriminação divulgado pelas redes sociais, onde supostamente uma profissional de saúde, uma médica do Hospital Pompeia, teria se manifestado nas suas redes, vi inclusive pelas redes do vereador Juliano Valim, teria se manifestado de forma jocosa e criminosa com uma outra trabalhadora do Hospital Pompeia em razão de uma deficiência que essa pessoa tem. Então, a frente vem ao encontro dessa necessidade de combater as discriminações que qualquer pessoa pode sofrer nesses ambientes e de estabelecer protocolos de conduta. Protocolos de conduta. Eu lembro de um caso que me deixou muito preocupado, vereador Edson da Rosa, que foi quando um trabalhador de um hospital da nossa cidade, um trabalhador negro, um paciente em cuidados paliativos, e ele conduziu a família, porque é um protocolo do hospital, para que acompanhasse os últimos momentos daquele paciente. Ele conduziu a família, se ampliam o número de visitas nesse momento de passamento lá do paciente. Era um quarto SUS, um leito com 4 pacientes. Se dá um tempo para que a família se despeça, logo depois do falecimento do paciente. E após esse momento, que é 15, 30 minutos, eu não sei, já que o quarto tem vários pacientes, esse servidor lá do hospital conduz os familiares para uma outra sala para que se retire aquele paciente recém-falecido e se encaminhe à funerária. E a família tratou esse trabalhador de forma racista, insultando de forma criminosa, chamando de macaco, etc., etc., porque ele estava cumprindo o papel dele com muita habilidade naquele momento de dor com a família. Bom, o que causa estranheza e muita preocupação que a conduta com aquele profissional que sofreu uma violência no seu ambiente de trabalho, ele sofreu um crime, o crime de racismo, foi absolutamente mal conduzido. E a consequência disso, vereador Edson, foi que ele infartou 2 dias depois. Ou seja, ele sofreu um ato de racismo no ambiente de trabalho, seguindo um protocolo que lhe foi passado, e, posteriormente, o hospital não deu guarida, vereadora Rose, para aquilo que ele sofreu, que, inclusive, pode ser reconhecido como um acidente de trabalho, uma CAT, porque ele foi vítima de uma violência. Quando nós, professores ou professoras, sofremos uma violência física, é um acidente de trabalho na gestão pública ou numa escola da rede privada. Se uma pessoa sofre racismo, homofobia ou qualquer outro tipo de discriminação que avilte e transgrida como um crime, é preciso que essas instituições tenham uma prática e um protocolo de dar guarida, de acolher essa pessoa, porque nós estamos falando de um ambiente de saúde. Isso é no hospital, mas é nas UPAs, são vários os casos entre pacientes. Outra vez, num hospital da rede privada de Caxias, era uma paciente negra, uma família de um outro paciente no quarto tratou de forma racista. E aí, o que o hospital fez? Em vez de tirar do quarto o paciente que discriminou, tirou quem foi discriminado. Então, são vários desses casos que acontecem
e que nós precisamos, tanto na rede privada como pública, incentivar, cobrar para que tenham protocolos e atitudes no sentido de coibir qualquer tipo de atitude nesse sentido. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo inscrito na discussão, vereador Caleb Garbim.